Boa noite a todos. É um prazer estar mais uma noite aqui, falando com vocês, orando e buscando junto ao nosso Senhor, amém? Estamos aqui com o propósito de falar de Jesus, mas mais do que isso, é viver Jesus nas nossas vidas ao sair daqui também. Esse é o propósito. E sou o pastor do hospital, para aqueles que não me conhecem, pastor do Hospital Adventista, aqui, e estamos aqui para servir, né? Hoje eu trouxe aqui minha esposa, minha sogrinha também. E é bom, né? Graças ao bom Deus, Deus me abençoou com uma boa sogra. Eu sei que talvez não é a realidade de todos. E Deus abençoe vocês. Mas a minha sogra, graças a Deus, né? Eu acho que eu tenho engordado até uns quilinhos a mais com a estadia dela aqui, né? Mas é só bênção, é só bênção. Antes da gente começar a abrir a palavra do Senhor, eu gostaria de chamá-los a mais uma oração, mais uma conversa com Ele. Assim como você está, converse com Ele junto comigo. Oremos. Pai querido, meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos salva, o Senhor nos busca, e o Senhor tira qualquer empecilho da nossa frente que nos impeça de chegarmos a Ti. Por isso eu te peço, meu Deus, nos ajude a ver o caminho, nos ajude a andar por ele, nos ajude a nos agarrarmos aos teus pés e não soltar por nada. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um pastor, ele tem que estar preparado para tudo e para todos os cenários. Ainda mais porque nós mudamos muitas vezes. E eu acho muito interessante a ideia da mudança pastoral. Quando nós mudamos, nós temos uma visão de mundo totalmente diferente. E é interessante porque quando nós vamos para um lugar onde não é a nossa terra, onde nós não temos amigos próximos, onde nós não temos uma família, a única coisa que nós temos é o ministério e a missão. E isso é uma bênção. Isso é uma bênção maravilhosa. Porque só tem um jeito de lidar com isso. É abrindo o coração, aprendendo com o lugar onde nós estamos e aprender com as pessoas que estão ali na volta. É a única maneira. E a gente entende que a ideia não é você só ir ensinar, mas é aprender com as pessoas que estão ali. E quão difícil é aprender com uma realidade que é diferente da sua. Quão difícil que é. Por isso que o pastor, nessa mudança, o obreiro também, o irmão falou vindo ali de Minas, né, irmão? Saímos de lá, estávamos lá ano passado na ML, ali do ladinho da MC, né? Por isso que é gostoso, porque você aprende na raça a abrir o coração. Abrir o coração. São línguas diferentes. Eu sou paulista. E olha, desculpa, isso é uma coisa que o meu coração já está fechado, precisa abrir. A bolacha e o biscoito, né? É uma coisa que o Espírito Santo tem que trabalhar aí para eu aceitar, talvez o biscoito. Falar biscoito ainda vai demorar um pouquinho, não é? Mas estar aqui e aprender as 30 formas diferentes, formas de falar o gelinho, não é? Eu, pelo menos lá em São Paulo, falo gelinho. A minha esposa, que já é do interior de São Paulo, Rio Preto, com a minha sogra, fala como? Juju. Juju. Para mim não faz sentido o juju, mas tudo bem. Aqui ainda tem o geladinho, não é? Aqui é geladinho, não é? E cada lugar é uma coisa diferente. Mas é interessante, quando eu lido com uma cultura nova, e eu abro meu coração para isso. Ano passado não, olha. Em 2018, tive a oportunidade de ir para o Chile, e lá eu encontrar uma cultura totalmente diferente da minha. Totalmente diferente. Uma igreja diferente da igreja que eu conheço, apesar de ter a mesma crença que eu tenho. Apesar de ter os mesmos ideais, a mesma doutrina, mas o estilo de viver essa doutrina de uma forma totalmente diferente. E o meu coração se endureceu muitas vezes. E foi difícil lidar com isso. Mas aí eu fui abrindo o coração para a comida, não é? Parar de comer arroz e feijão todo dia não é tão fácil, né? Para um brasileiro. Chegar lá e ter que comer uma pamonha. Eu nunca vou me esquecer. Lá no Chile, estão tendo agora os Jogos Pan-Americanos, né? Lá em Santiago. Foi em Santiago que eu servi como missionário. E lá eu lembro da primeira vez
que eu fui comer na casa do irmão. O irmão falou assim: pastor, sábado, depois do sermão, você vem comer na minha casa. Eu falei: não vou nem tomar o café da manhã, né? Cheguei lá, falei: agora vai. Eu fui preparado, com a barriga vazia, eu e mais uns 2, 3 brasileiros. Chegamos na casa do irmão, e aí eu descobri uma das primeiras diferenças da nossa cultura. Para o chileno, a cozinha é um lugar extremamente sagrado. Não religiosamente, mas ninguém tem acesso à cozinha senão a família. E isso significa que você não vai no fogão, você não vai na panela pegar o prato. A panela não vem até a mesa para você tirar. Eles montam o seu prato. Eles montam o seu prato e traz para você. E eu acho que o irmão naquele dia olhou bem para mim e falou: pastor, precisa, né, de uma dieta. E ele naquele dia decidiu fazer a dieta por mim. E aí nós recebemos ali os 3 pratos de comida. E quando saímos de lá, já à noite, lá o pôr do sol é bem mais cedo, na verdade. 4 horas da tarde já começa a anoitecer por causa dos Andes, as montanhas muito grandes. E aí, depois de umas 6, 7 horas, a gente ainda passou no shopping e comprou alguma coisinha para comer, porque não estava dando não. Mas é assim, a cultura. Nós falamos um idioma e as pessoas em volta falam outro idioma. A mesma coisa é a Bíblia, meu irmão. Tem uma frase que é interessante e que por muito tempo eu demorei para entender essa frase. A Bíblia não foi escrita para você e para mim. Ela serve para você e para mim. Mas ela foi escrita, Paulo escreveu a carta para os coríntios. Então não adianta a gente pegar o que está escrito ali, ler com a ideia da cabeça que a gente está de hoje, tentando entender algo que foi escrito na época do Coríntios. Eu preciso entender o contexto. Não é o meu. Aí. Nossa, é igual, não é o meu não. Aí, tá certo. Eu preciso entender o que eles pensavam, eu preciso ver o que eles falavam, eu preciso entender a forma como eles agiam, para saber qual é a mensagem principal do autor. Qual é a mensagem? É por isso que nós temos tantas igrejas, por isso que nós temos tantas ideias, compreensões sobre a Bíblia, porque existe um contexto, existe uma linguagem ali por trás. E eu estou te falando isso, essa introdução um pouquinho mais longa, porque eu quero trazer um texto para você hoje que talvez seja preocupante. É um texto que eu gosto de pregar, geralmente nas igrejas onde eu vou, porque eu acho que esse é um dos temas mais importantes da Bíblia. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 10. Consegue colocar aqui para mim? Valeu, meu fera, brigadão. Marcos capítulo 4, versículo 10. Você provavelmente tem uma imagem de Jesus feita na sua mente. Provavelmente você tem uma ideia de quem era Jesus e de como Jesus pregaria e falaria. E eu tenho certeza que o texto que nós vamos ler hoje, ela é totalmente diferente da ideia que você tem sobre Jesus. Isso eu tenho certeza. E eu gostaria de ler com vocês. Olha que interessante. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto deles com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Algumas pessoas chegaram para Jesus e falaram: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Sendo que é mais difícil de entender. Eu não estou entendendo nada. Pode passar. E ele lhes respondeu: olha porque Jesus falava por parábolas. Preste atenção. A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Pastor, o que você está falando, pastor? Bem, aí está bem claro, não é o pastor Renan. Na sua Bíblia está diferente? Não está, está assim, não está aí? Não é o pastor Renan que veio e colocou isso num slide. Graças a Deus não foi no slide, foi aqui, né? O amigo do som. Jesus dizendo o seguinte: eu falo para eles não entenderem, porque se eles entendessem o que eu vou falar, sabe o que eles iam fazer? Eles iam se arrepender. E se eles se arrependessem, mais ou menos essa é a ideia que está escrito aí, se eles se arrependessem, eu ia ter que perdoar eles, e aí eles iam converter-se, haveria perdão e eles seriam salvos.
E pelo que dá a entender, não é a intenção dele. E o que é muito estranho, porque talvez seja muito diferente da imagem de Jesus que você criou na sua mente. E aí vem a pergunta: pastor, não é possível, tem que ter alguma explicação. Tem que ter agora alguma parte que você vai virar e vai falar, não, mas aí Jesus passa o próximo verso e fala, não, gente, era brincadeira, é outra coisa. Não, o texto ele termina aí. É justamente quando a gente lê o texto na Bíblia assim, desse jeitinho, que a gente percebe que a gente está numa língua e a Bíblia parece que está em outra. Parece que está alguma coisa ali que eu não estou conseguindo enxergar. E eu gostaria de ler com vocês, não ler, só ver ali o título do capítulo 4. Qual que é o primeiro título que aparece na Bíblia de vocês? A parábola do semeador. Nós não vamos ler. E amanhã é feriado, alguns ainda querem acordar tarde, mas eu vou segurar um pouquinho, você pode ler em casa, inclusive no feriado. Tem mais tempinho para poder ler a Bíblia, não é? Amém? Amém, né? Mas a parábola do semeador ela é muito simples. Imagina que o Messias que você está esperando há anos, séculos, mais de 1000 anos, o Messias foi prometido a primeira vez, mais de 1500 anos aí, ele está para vir, ele está aqui, e ele vai pregar hoje à noite na igreja central de Itaboraí. Amém? Como que estaria esse lugar, será? Lotado. Eu tenho certeza absoluta que o Papa estaria aqui, não estaria? Eu tenho certeza absoluta que o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, o presidente de todos os países do mundo estaria aqui, não é? Para concordar, discordar, mas simplesmente ouvir, eles estariam. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse aqui, tivesse sido anunciado aqui, nós teríamos que ter seguranças lá na porta. Talvez teríamos aqui o serviço secreto. Mas quando Jesus foi anunciado para ser pregado lá, não foi tão diferente. Na verdade, encheu de pessoas. Foram mais de 3.000 pessoas que foram ouvir Jesus falar nos seus primeiros sermões. Esse foi um deles, um dos seus primeiros. E cada um tinha uma expectativa diferente de Jesus. Cada um tinha uma ideia concebida de que era Jesus. Um pré-conceito. Um conceito que eles criaram cada um na sua cabeça. Alguns acharam que Jesus veio para salvar eles dos romanos. Outros acharam que Jesus veio para, quem sabe, livrá-los da pobreza. Outros para mostrar que eles eram mais importantes do que os gentios. Cada um tinha uma ideia do motivo de Jesus estar ali. Só que nenhum tinha um coração aberto para falar, Senhor, o que o Senhor quer ser? Qual que é a ideia realmente que o Senhor quer ter? O que é ser o Messias? O que isso significa? E aí, imagina que no sermão, num dos primeiros sermões de Jesus, mais de 3.000, 5.000 pessoas reunidas, e o sermão que ele conta é o seguinte, olha, um homem saiu para semear, ele pegou sementes e jogou no chão, algumas sementes caíram no terreno bom, elas germinaram e cresceram, outras sementes caíram numa terra pedregosa, as pedras elas sufocaram as sementes, outras sementes caíram nos espinhos, outras sementes caíram na beira do caminho, e as aves passaram e comeram. E é isso, boa noite, Deus abençoe a todos, vamos voltar para casa. Foi esse o sermão de Jesus, nada mais, nada menos do que isso, terminou aí, ponto. Eu tenho certeza que Jesus quebrou a expectativa de todo mundo naquela noite, certeza absoluta, que ele chegou e quebrou a expectativa de todas as pessoas que estavam ali, inclusive os discípulos, todo mundo. Só que o segredo dessa passagem, volta no 10 rapidinho, está justamente no 10. Olha o que diz. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12
e interrogaram a respeito das parábolas. Imagina 5.000, 3.000, 5.000, 6.000 pessoas ali esperando ver Jesus. Ninguém entendeu nada do sermão. Ninguém entendeu nada. E sabe o que eles fizeram? Voltaram para casa. Voltaram para casa. Parece que aquilo que Jesus era, não era o que eles queriam. Não era o que eles queriam. André, se eu te oferecer aqui 10 milhões de reais, e eu falo para você, Andréia, tem que ser hoje, no dia 1º de novembro de 2023, esse dinheiro, ele tem que estar nas tuas mãos. Se eu não te entregar esse dinheiro hoje, você nunca mais ganha. E eu começo a sair por aquela porta, o que você faz? Vai atrás de mim, né? Vai ali, segura, né? Fala, fecha essa porta aí, não é assim? É. Por quê? Por que a Andréia faria isso? Porque ela tem uma chance, ela tem interesse. Ela tem interesse. Era isso que aquelas pessoas não tinham. Aquelas pessoas, elas conseguiram voltar para casa sem entender a mensagem, e para elas estava tudo bem. Para elas estava tudo certo. Poucos, um grupo pequeno de pessoas, chegou para Jesus, o 11. Um grupo pequeno com os 12, e a resposta de Jesus foi: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Para os poucos, eu tenho uma triste e uma ótima notícia para você. Vai depender de que grupo você participa. A mensagem e o reino não é para todos. A mensagem e o reino não é para todos. Pastor, para quem que é a mensagem? Para quem que é o reino? É para os santos? São para os bons? São para os habilidosos? Não, a mensagem e o reino não é para especificamente esse grupo de pessoas. Pastor, a mensagem e o reino são para aqueles que são desafortunados, os pobres? Também, mas não é especificamente esse grupo de pessoas. Sabe para quem é a mensagem e o reino? Para os interessados. Para os interessados em buscar o reino, em buscar a verdade, em buscar o que é Jesus. Não é o que você tem para oferecer para Jesus, é o que Ele é para você. Ele vai te dizer se é para a direita ou se é para a esquerda. É Ele que vai te dizer o que é para você vestir ou o que não é para você vestir. É Ele que vai te dizer o que é para você ouvir, o que não é para ouvir. É Ele que vai te dizer o que é para falar, o que é para escutar. É Ele que vai te dizer o que é o reino e o que não é. Não somos nós. Não somos nós. Não adianta nós virmos com as nossas ideias pré-concebidas. Eu acho muito interessante uma frase de C.S. Lewis, que ele diz o seguinte, falando sobre política, e acho que nos tempos que nós estamos vivendo, isso é o ideal, né? Ele diz assim: a direita e a esquerda, os dois vão se decepcionar quando chegar no céu. Eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Ele fala assim, sabe as concepções que a direita política tem? Quando chegar no céu, vão ser frustradas. Sabe as concepções que a esquerda tem sobre o que é o céu? Quando chegar no céu, serão frustradas. Porque Jesus é muito maior. Jesus é muito maior do que nós imaginamos. É muito maior daquilo que nós esperamos. Ele é muito maior daquilo que você precisa. Ele é maior do que a sua necessidade. Mas você não é maior do que muitas vezes o seu problema. Você não é maior do que a sua dificuldade. Não é maior do que a sua luta. É por isso que nós precisamos estar nele e não
só Ele em nós. Mas nós devemos buscar, nós devemos ir atrás, nós devemos despertar o interesse. Não existe pessoa sem tempo para Jesus no reino. Todos nós temos 24 horas iguais. Mas aqueles que são interessados no reino, na primeira e a última hora, sabe quem se encontra? Jesus. Qual o interesse que você tem em Jesus? O que te trouxe aqui essa noite? Talvez seja um sermão que esteja te frustrando, talvez. Senhor, eu fui na igreja hoje pensando num problema e esperando ouvir a resposta daquilo que Deus tem para me falar. Pastor, eu fui hoje na igreja, eu estou angustiado, preciso muito entender o que Deus está querendo fazer com a minha vida, porque eu não estou entendendo. Muitas vezes você não vai entender. Essas pessoas também não entenderam. Os discípulos também não entenderam. Os discípulos passaram 3 anos e quando Jesus morreu, a maioria deles fugiu. Mas isso não foi o último momento que eles tiveram com Jesus. Jesus os buscou. Jesus apareceu outra vez. Jesus foi atrás e falou: eu sou maior do que a morte. Vocês não sabiam. Eu sou maior do que tudo. E aqueles que um dia fugiram de Jesus, deram a própria vida para anunciar que Ele estava vivo. Jesus, Ele quer transformar a sua vida, talvez de um jeito totalmente diferente do que você imagina que seja a conversão. Eu não sei o que Ele quer realmente fazer na tua vida. Eu não sei exatamente o ponto que Ele quer mudar. Eu não sei o que Ele vai transformar. Mas eu tenho certeza de uma coisa: é maior do que você e é maior do que eu. Nós não vamos entender, nós não vamos compreender, principalmente no começo. Mas tenha o interesse de buscar a Jesus de verdade. Vá vazio para Ele, vá sem expectativas. Vá com uma carta aberta, falando: Senhor, eu quero entender o que o Senhor quer e não o que eu quero para Ti. E eu tenho certeza que nós vamos sair de lá pessoas diferentes. Tenha esse contato com Deus. E Ele vai transformar a sua vida. Posso orar para você? Fique de pé, vamos orar. Oremos. Pai querido, meu Deus, nós queremos ser esses poucos que chegam a perto de Ti. Nós queremos dizer para o mundo inteiro: eu não volto para casa. Eu não volto para casa sem entender a Tua vontade para a minha vida. Eu quero estar amarrado aos Teus pés, eu quero estar agarrado aos Teus pés. Eu quero deixar tudo que está me prendendo, tudo que está à minha volta, sejam vícios em assistir séries, sejam simplesmente a pornografia, o dinheiro, seja o trabalho, a faculdade, a escola, seja outras pessoas que estão em volta, amigos talvez. Senhor, que essa congregação deixe tudo de lado, para estar apenas presos em Ti, para estar apenas ligados a Ti, para estar com todo o coração, alma e espírito voltados à Tua palavra. Por isso, meu Deus, eu Te peço, nos mostre os segredos e os mistérios do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, boa noite para todos.